Dois, um, dois. Tudo bom, gente? Bom dia. Tem um vídeo que eu queria fazer, que eu achei bem legal, sobre construção de portfólio, né? Construção de carteira de investimento. Eu até comentei em outros vídeos, né, da importância em a pessoa ter uma estratégia, né? Ela entender o seu próprio perfil, né, de investidor. Eu separei alguns vídeos que eles tocam nesse ponto, né, que eles falam um pouquinho sobre isso, para gente trazer algumas reflexões. Antes de mais nada, queria mostrar aqui meus dividendos. Comecei, como eu falo, né, a investir em dezembro de 2020, agora deu 3 anos e nesse mês eu recebi R$ 546,75 centavos de dividendo. Bom, estou bem satisfeito. A minha meta era chegar nos 500. Em novembro eu já tinha alcançado. Provavelmente minha meta para 2025 vai ser em relação a dividendo de 750, mas eu vou explicar um pouquinho melhor até no fim do vídeo. Bom, então vamos começar com esse vídeo aqui da Norte, da Marília Pontes. Ela é especialista em macroeconomia e, assim, ela tem, você consegue achar ela no Instagram, vale muito a pena seguir. Geralmente quando tem reunião de cupom ela faz live, conversa sobre, quando sai a ata ela comenta, assim, é bem legal, tá? Então vamos lá. Marília, como eu monto uma carteira de investimentos? Como é que eu escolho quantos por cento eu vou colocar em ações, em renda fixa, em fundos? Me ajuda, Marília! Claro, vamos falar sobre isso. Eu entendo completamente a dificuldade de montar os percentuais da sua carteira. A primeira coisa que eu tenho que decidir quando eu vou montar uma carteira é o meu nível de aversão ao risco, né? Qual o meu perfil de investidor? Será que eu sou conservador, moderado ou agressivo ou arrojado, né? Qual o meu nível de aversão ao risco? Por que isso é tão importante, Marília? Porque se eu achar que eu sou super arrojada, colocar 100% do meu patrimônio em ações e de repente vir uma crise que eu não tinha conseguido antecipar antes, o que vai acontecer? Eu vou perder 50% do meu patrimônio, porque numa crise a bolsa cai 50%, eu vou ficar aterrorizada, não vou ter confiança nenhuma em manter aquela posição e vou vender a minha posição de bolsa no pior momento da crise, perdendo metade aí do meu patrimônio. Eu não vou ter a tranquilidade, a paz de espírito de pensar, caiu 50%, mas numa crise cai mesmo, depois vai voltar para o fundamento, eu tenho boas empresas na minha carteira, eu vou só esperar a crise passar e aí quando passar eu vou ter o potencial de ganho que eu pretendo ter. Para você conseguir ter essa tranquilidade de esperar, você tem que ter em ações só aquilo que você realmente aguenta ver oscilar, senão você vai tomar decisões ruins, decisões baseadas na emoção e não na razão, e aí que as carteiras começam a ficar muito ruins, com performances muito ruins, tá? Eu fiz essa minha planilha, eu vou explicar para vocês basicamente como a planilha funciona e vou mostrar umas coisinhas para vocês. Quem quiser tiver interesse, depois dá uma olhada com calma, tá? Mas são ações de investidor de valor, de valorização do patrimônio, né? Empresas de dividendo, fundos. Claro que isso aqui é só um cheiro, tá, gente? Eu não vou. Vamos começar com as informações já. Um investidor extremamente conservador, tá? O que vai acontecer com o investidor extremamente conservador? Ele vai ter 100% em renda fixa e 100% em Selic, né? Então é isso que o investidor extremamente conservador vai ter, ou é isso que o investidor que está investindo para reserva de emergência, reserva de oportunidade, né, vai investir, vai ser basicamente Tesouro Selic. O que acontece com a performance dessa carteira de abril de 2012 a 2024? Você pode ver que para cada R$1 que eu coloquei, né, cada R$1 que eu investi em 2012, eu tirei, grosso modo, R$2,8, né, em 2024,
tá? R$2,89. Então, tirei quase R$3, vai, R$2,90, vamos arredondar. Então, coloquei R$1 em 2012, tirei R$2,90 em 2024. Coloquei R$1 milhão em 2012, tirei R$2.900.000 em 2024, tá? É isso que essa planilha mostra. Quanto de oscilação eu tive em relação a esse resultado? Zero. Por que zero? Porque o Tesouro Selic sempre rende um valor positivo, né? Então você vai sempre render um valor positivo, então você nunca teve um drawdown, você nunca teve uma queda do seu patrimônio, nunca ganhou menos, né, do que a taxa Selic ou menos do que você investiu. Vai ser uma linha contínua para cima, né? Então é super conservador. Tá bom, Marília, mas vamos supor que eu sou super conservadora, mas eu aceito, por exemplo, investir... Então aí ela começa a fazer algumas simulações, tá? Eu acho bem legal. Eu acho que dá pra ver melhor a diferença, porque ela faz algumas coisas fixas. Patrimônio, tá, gente? Então vamos ver uma Marília, aqui agressiva. Tá bom, mas eu não sou super conservador, não. Eu aceito investir em ações, eu entendo que as ações são pro longo prazo e tal. Vamos investir 100% em ações, Marília? Vamos ver o que aconteceria se eu tivesse aqui uma carteira com 100% investido em ações. Olha só a cara da performance da minha carteira. Para cada R$1 que eu investisse em 2012, eu ia tirar no final R$14,58 em 2024. Portanto, muito acima do CDI, muito acima da renda fixa, muito acima, né, de tudo que você pode pensar. Marília, mas só se eu tivesse escolhido aquelas 3 ações. Claro, gente, de novo, isso aqui a gente está falando sobre potencial de retorno. E, claro, potencial de risco, de volatilidade, tá? Isso pode não acontecer porque você escolheu uma ação errada. E você tem que sempre revisitar. A gente está só falando em potencial aqui, porque a gente está olhando para o retrovisor, tá bom? Mas olha também por outro lado, para eu aceitar um potencial de ganho de 14 vezes o que eu coloquei, eu teria, por exemplo, em 2015, perdido quase 75% do meu patrimônio nas oscilações aí dessa ação. Então, olha o quanto eu tenho que aceitar de risco para poder vislumbrar um retorno potencial grande como esse, né? Aí, como é que eu vou selecionar se eu aceito isso ou não? Marília, não. 80% de prejuízo tá muito fora do que eu aguento, tá bom? Então, eu vou pôr só 50% de ações e 50% de renda fixa. Olha só como melhorou. Agora, no pior momento, eu perco só 40%. Nesse caso aqui, que tem algumas açõezinhas que são meio small caps, né? São ações mais faca na caveira, que a gente chama, mais arriscadas, como LCAN e como Prio, né? Não, Marília, 40% eu não aguento mesmo. Bom, já deu para dar uma ideia, né? Então, a renda variável, ela tem essa oscilação, essa volatilidade. E, para mim, eu não consegui fazer muito na teoria mesmo, cara. Foi mesmo na prática. Investindo, da primeira vez que eu comprei algumas ações, eu tive muito medo, porque caiu e eu já queria tirar. E depois que eu fui entendendo mais, aí eu fui ganhando mais confiança, né, de manter. E eu até tive nas ações um resultado assim bem positivo. Eu não farei a mesma coisa hoje, concentrei demais em algumas. Hoje em dia minha carteira está bem mais diversificada, mas é aprendizado. Às vezes você é um tipo de pessoa que você vai olhar, você vai conseguir entender, já vai criar uma estratégia e já vai acertar, tá? Comigo não foi assim. Comigo eu tinha uma estratégia bem definida no início, de colocar tantos por cento em ações, tantos por cento em fundo de investimento imobiliário, tantos por cento em renda fixa no Tesouro Direto. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui concentrando mais em fundo de investimento imobiliário. Não acho que isso é a melhor das estratégias. Inclusive, se eu fosse montar minha carteira, hoje é difícil porque tem oportunidade para tudo quanto é lado, né? Mas se eu fosse montar minha carteira do zero naquela época,
provavelmente eu ia manter uma diversificação maior, tá? Em classes de ativos. Não ia ter tanto fundo de investimento imobiliário. No livro lá, Investidor Inteligente, ele até fala de tentar deixar 50% renda variável, título do Tesouro, renda fixa, porque em momentos como esse que a gente está, que a cotação dos fundos de investimento imobiliário, ou melhor não, e também das ações estão bem para baixo, se eu tivesse mais em renda fixa, eu conseguiria mexer mais e provavelmente meu potencial de retorno seria maior. Mas não foi isso que eu fiz Mas assim, como eu disse, eu estou satisfeito com o meu resultado. Está vendo a estratégia que eu tinha, né, de em 7 anos e como renda passiva o valor do meu financiamento. E estou alcançando bem antes, né, porque eu estou pagando no meu apartamento, financiamento 750, mais ou menos, é um pouquinho menos, mas eu sempre coloco 750 para garantir. E eu estou pensando em deixar como meta isso para o ano que vem, até o final do ano que vem, porque aí vai ser uma segurança a mais, né? Porque esses 750 que eu gasto, já vou estar recebendo um dividendo. Mas se alguma coisa acontecer, alguma situação ocorrer, de diminuir meu salário ou alguma coisa desse tipo, né? Algum imprevisto, eu pelo menos tenho garantido ali o meu financiamento. Bom, achei esse vídeo bem legal, vou deixar o link na descrição, quem tiver interesse dá uma olhada. Mais uma coisa que eu acho importante, se você tem muito dinheiro, eu acho que vale a pena serviços como a Norte, tá? Que eles vão cuidar do patrimônio, né? Vão ajudar você a construir. Mas se você não tem tanto patrimônio como eu, tem que estudar mesmo, tá? Então eu achei legal esse aqui. Esse já é um vídeo do Clube do Valor e olha o que ele comenta. Historicamente, os fundos imobiliários entregam mais retorno quando eles são comprados na baixa, quando eles são comprados baratos. Ora, se a gente for olhar de novo para casos específicos, o XPLG com um preço por valor patrimonial de 0,8, quer dizer que você pode pegar todos os galpões logísticos aqui desse fundo e comprar com um desconto de 20% na cota nesse momento. Essa precificação aqui não está muito longe da gente dizer que ela é irracional. E boa parte disso acontece porque mais de 80% do mercado de fundos imobiliários ainda é feito por pessoas físicas no Brasil. Ou seja, é justamente o investidor que na hora que tudo parece muito ruim, ele quer vender as cotas, quer sair do mercado e quer trocar para renda fixa, que está pagando mais com a alta da Selic. Mas na prática, se a gente for olhar para números, olha como é que estava o mercado de fundos imobiliários em julho desse ano. O preço por valor patrimonial já estava descontado. Alguns em 0,97, 0,86, 0,91. Só que o fato é que nesse momento, em dezembro de 2024, o que a gente vê é um preço por valor patrimonial ainda mais descontado para os fundos imobiliários. Ou seja, veio mais queda, mas os fundos ficaram ainda mais baratos. Só que o que a história e os dados nos mostram é que quando você é um pouco mais racional e percebe que o mercado de fundos imobiliários está com preço por valor patrimonial abaixo de 1, como foi aqui no caso de 2013 até 2016 mais ou menos, a performance do mercado de fundos nos 12 meses subsequentes a esse momento tende a ser muito mais positiva, como foi aqui no passado, entre 10% a 40% ao ano, do que o comparativo de quando o preço por valor patrimonial está acima de 1 no mercado de fundos, que foi o que aconteceu entre 2019 até 2020. A performance nos 12 meses seguintes tendeu a ser próxima a 0 ou até mesmo negativa. E o bom da gente guardar essas coisas nesses vídeos aqui é que a gente vai conseguir voltar daqui a 12 meses e entender o que aconteceu com o mercado de FIIs. E aí o bom de a gente fazer esses registros aqui nesses vídeos é que a gente pode voltar daqui a 12, 24 meses e entender o que aconteceu com o mercado. A terceira coisa que você precisa fazer nesse momento é investir da maneira certa. Ah, Felipe, mas qual é a maneira exata de saber o que comprar e o que vender nesse momento? E aí a gente precisa voltar para a resposta racional, aquela resposta chata, que é a mesma em todos os momentos do mercado, esteja ele subindo pra caramba ou caindo pra caramba. E vamos tentar ser um pouco racional aqui. Se a gente falar que 11% no ano é uma queda absurda, a gente tá meio enganado. Na verdade, não é tanto assim. Primeira coisa é que se você tá sentindo demais essa queda dos fundos imobiliários, muito provavelmente você tá com capital alocado nessa classe de ativos acima do que você deveria. E lembra que o mercado é feito muito mais por pessoas físicas? Olha o que elas estão pensando nesse momento. Primeiro comentário de um de vocês aqui no YouTube. Quase nunca vai ter valorização da cota. Compensa ou não investir em fundos imobiliários? O cara tá questionando se vale a pena ainda a classe. Ou no caso do Carlos, no Brasil, diante desses panoramas, vão acabar com os investidores
investidores, mais um investidor que está revendo ali as suas cotas e muito provavelmente vai chegar uma hora que ou ele vai parar de investir ou ele vai vender o que tem. E uma das melhores coisas que a gente pode fazer em momentos de turbulência como esse é ouvir o que dizem os grandes investidores, como é o caso ali do Joel Greenblatt, o cara que escreveu o livro A Fórmula Mágica para Investir em Ações. Ele está aqui no estúdio, ó, esse azulzinho aqui. Segundo o Joel, ter somente uma fórmula mágica, uma estratégia muito boa para investir em fundos imobiliários em ações, não adianta de nada. Afinal de contas, se todo mundo tivesse a mesma estratégia e aplicasse ela da maneira correta, ela, por padrão, iria parar de funcionar. A estratégia funciona justamente porque muita gente, nos momentos de turbulência, começa a abandonar o barco da estratégia. Por isso que a resposta do que é que você tem que fazer vai ser sempre a chata. Vai ser sempre aquela sem emoção. Você precisa encontrar um modelo de carteira de investimentos onde você defina as porcentagens que você quer em cada uma das classes de ativos e você vai estar sempre voltando para a tua alocação alvo. Ora, se você quer 10% em fundos imobiliários da sua carteira e com essa queda você agora está com 8%, então o seu momento é de comprar mais fundos imobiliários e voltar para os 10%. E mesmo que você seja um investidor mais arrojado, com 1/3 da tua carteira em fundos, a tua atitude precisa ser exatamente a mesma. É isso que vai diferenciar os investidores que vão ganhar dinheiro no futuro dos que vão perder nesse momento e vão se arrepender pra caramba quando o mercado... Bom, é isso. Deu pra ver uma ideia. Você viu? O que eu achei legal é que ele comenta lá que se você está sentindo demais a queda, é porque a sua carteira não é adequada ao seu perfil de risco, ao seu perfil de investidor. Então vale muito a pena se concentrar nisso, você entender e você formar a sua própria estratégia, né? Você entender o seu perfil de risco. Por último, isso aqui eu achei sensacional. Esse cara é o gestor, é um episódio bem assim grande. Eu vou deixar só os primeiros minutos, no máximo 10, provavelmente menos, né? Eu vou fazer corte provavelmente no meio, mas é da Guepard Investimento. Assim, eu assisti inteira, né? Vale muito a pena, mas não precisa ver inteira não agora, tá? Vou colocar depois o link também na descrição desses 2 vídeos, tá? Vamos lá. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Você tá vendo aqui que a gente tá num cenário diferente, né? Nossos convidados sugeriram, inclusive, que a gente soltasse aqui uma fumaça, um gelo seco para dar um tom mais místico no negócio, mas a gente, infelizmente, não conseguiu correr a tempo. Hoje estamos aqui com um dos gestores do fundo mais rentável de ações dos últimos anos. Você fala, dos últimos anos? Dos últimos 1, 2 anos, certo, Guilherme? Dos últimos 20 anos. Estamos aqui com o Otávio Magalhães, que é sócio fundador da Guepard Investimentos, responsável por todas as estratégias da empresa, e o foco é ações, que iniciou a carreira na própria gestora e desde então seguiu com a mesma, não passando por nenhuma outra instituição. Otávio, seja muito bem-vindo aí pela 3ª vez em um podcast do Grupo Primo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos aqui, vamos responder aí, 3ª vez que eu tô aqui nos Economistas. Boa, perfeito. Será que o cara tem uma rentabilidade boa mesmo, consistente? Peguei uns dados aqui para você que já pensou nisso, tá? Nos últimos 20 anos, desde 2004, fundo Guepardo, FIC Ações, né, que é o principal fundo de investimentos da casa, certo? Certo, é o mais antigo dos fundos, né? Mas antes disso a gente teve um clube de investimentos. Perfeito. Que é mais antigo que esse ainda. E aí depois ele se transformou nesse fundo. Exato. Né? Mas se a gente for pegar só esse fundo aqui, depois a gente complementa com um histórico de rentabilidade contando com um clube. Ele teve um retorno nos últimos 20 anos de 4.752%. Isso não quer dizer muita coisa, porque o Ibovespa poderia, sei lá, apresentar uma rentabilidade semelhante, quem sabe maior. Mas a rentabilidade do Ibovespa no período foi de 474%. Ou seja, o fundo da Guepardo, depois de pagar a taxa de administração, depois de pagar taxa de performance, trouxe uma rentabilidade de 10 vezes o Ibovespa. Muito, muito, muito forte. Ah, e o CDI, porque o CDI eu sei que ganhou do Ibovespa. O CDI no mesmo período, 713%. Então, primeiro, Otávio, parabéns aí, performance brilhante, cara. Obrigado. Boa. Achamos o ultramaratonista, porque o CDI é o maratonista. É, então exatamente. achamos o ultramaratonista. Keniano, né? Que supera todo mundo na maratona. E o nosso primeiro fundo, né, que era um clube de investimentos que foi transformado em fundo, esse aí tá na cota 47, 48. O clube de investimentos que virou fundo tá na cota 99, bateu em agosto.
No meio de 99 agosto. a gente está falando de A cota 9.900%. A cota 1 foi para a cota 99. Deu Isso 99 vezes desde 2001, maio de 2000, 23 anos. Isso dá 21,8% ao ano. Contra uma bolsa de 10 ao ano, que a bolsa deu 9 vezes nesse período de 23 anos. E a gente deu 99 vezes, e a bolsa 9. Boa, isso aqui o Otávio trouxe essa visão de um pouquinho mais de 3 anos a mais. Olha a diferença que faz, né? Às vezes a gente pensa o seguinte, 3 anos não faz muita diferença. Mas pode não fazer do ano 0 ao ano 3. Mas do ano 20 ao 23 faz uma baita diferença. É uma né? dobrada a mais, né? Exatamente. Então, 47 vezes para 99 vezes. Quer dizer, o cara dobrou o PL nesses 2, 3 anos, deu mais um ganho de 100% nesse período. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas pensam, não, vou deixar para começar a investir daqui a 2, 3 anos, quando eu comprar uma coisinha ou outra ali que eu quero muito. Você deixa 2, 3 anos, é o que a gente está falando aqui, né? Uma dobrada a mais do seu patrimônio entre o ano 20 e o ano 23. Olha a diferença que isso faz. Mas, Otávio, vamos entrar aqui, começar a falar de investimentos, cara. Tava descendo aqui com você no elevador e aí eu fiz até uma pergunta, já introduzi um assunto, queria aqui compartilhar com todo mundo, porque nosso foco aqui é o atendimento de pessoas físicas, né? E aí as pessoas físicas nas últimas semanas, principalmente que investem em ações, entraram assim quase que em pânico. Por quê? Porque 2 grandes gestoras respeitadas divulgaram publicamente estão zerando as posições em bolsa no Brasil, particularmente Verde e Capitalo. E a Verde é conhecido por ser um dos maiores fundos multimercados do Brasil. Então eu queria entender do seu lado se você, assim como esses gestores de fundos multimercado, eles têm um viés um pouco diferente, eles podem investir em todas as classes de ativos e tudo mais, mas você está, então, digamos, tão pessimista com as ações no Brasil quanto esse grupo de investidores. É diferente, porque o que eles fazem, que os hedge funds fazem pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, eles investem na bolsa olhando o momento, olhando outras coisas, estratégia macro, economia, PIB, juros, etc. Inflação, muitas coisas, muitas variáveis, até o país, como é que está o país, etc. Eles olham uma coisa bem diferente da gente. Eu nem sei investir dessa forma. A forma como eles investem, eu não tenho a menor noção. Se eu for tentar acertar isso, o timing, de hora de comprar, de vender, qual é a semana, eles vendem numa semana, na semana seguinte já estão comprando e já muda a cabeça, sai uma notícia boa, o cara muda completamente a cabeça. Eu não faço a menor ideia de como fazer isso. O nosso investimento é de longo prazo, valor, achar aquela empresa descontada do valor intrínseco, então eu projeto o fluxo de caixa da empresa para os próximos anos, trago esse fluxo a valor presente, vejo qual é o valor justo da empresa, se ela está tradando hoje com desconto desse valor, eu compro, porque com muito desconto, desde que a empresa seja boa, porque daí, com essa margem de segurança, esse desconto todo que você compra, eu já estou blindado dessas notícias ruins da economia. Então, o PIB, em vez de ser 3, vai vir 2 ou 1. A inflação, 4, vai ser 5 ou 6. Os juros vai de 10,5 para 12. Todas essas notícias que mudam muito pouco o target da empresa, né, o preço-alvo, o valor justo da empresa, tudo isso é muito pouco vis-à-vis o valor, né, o desconto que eu consigo comprar aquela empresa. Então, os grandes movimentos de liquidação, quando entram esses grandes movimentos do gringo, esses grandes movimentos dos hedge funds vendendo ao pessoa física, estopando, aí são as grandes oportunidades para você comprar, alocar, montar a posição, porque você consegue comprar uma empresa que vale, sei lá, 10 bilhões de reais por 6, por 5, por 5,5, um desconto muito grande. E que qualquer mudançazinha no PIB, no câmbio, na inflação, são tudo mudanças muito pequenas perto do desconto todo que eu estou tendo. Então, se a empresa, ao invés de valer 10 bi, eu errar minhas projeções e vale 9,5 ou 9,700 ou 10,5, às vezes eu estou muito pessimista e vale 10,5, 11, tanto faz para mim, eu estou pagando 5 na empresa, ou 5,5, ou 6. Então, tanto faz ali no final o target da empresa, né? Quanto eu acho que vale. É ajuste muito fino perto do tamanho do desconto. E esse desconto que eu compro, isso é a margem de segurança, né? A margem de segurança que eu tenho para carregar essas posições em qualquer cenário, com juro de 10,5, de 11 ou de 12, tanto faz para mim, porque eu estou com um desconto muito grande, eu estou com uma margem de segurança muito grande contra uma renda fixa, contra o fundo imobiliário, contra todos os outros ativos.
Eu achei bem legal, até trouxe aqui, porque você vê, o fundo dele, ele investe em ações. Então ele não tem essa visão de diversificar patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Ele está alocado em bolsa. Claro que ele tem o caixa, né, que geralmente o fundo aberto tem, mas tirando isso, a alocação dele é 100% bolsa. E o resultado dele é muito bom. E isso mostra que é possível ter estratégias diferentes e você ter bons resultados. Tá? Então, não precisa diversificar. Assim, o ideal, principalmente para iniciante, é diversificar o máximo possível, né? Porque você vai errar, tá? Não tem como. Quando a gente inicia, a gente erra, tá? A gente segue alguém, alguma coisa assim, e depois que a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo. Ou melhor, deve aprender, tá? Então a diversificação, ela te protege um pouco. Conforme você vai melhorando, né? Você vai aprendendo, você vai pegando mais confiança, vai entendendo o seu perfil de risco e vai construindo a sua carteira. E é isso, tá? Eu queria só falar isso, que hoje, por exemplo, eu estou 100% em fundo de investimento imobiliário. Meu resultado está ok, principalmente com essa baixa. Quando eu olho a minha carteira aqui no meu controle, eu estou perdendo 1%. E pela corretora, quando eu olho, né, eu estou, na verdade, ganhando 1%. Eu tenho que ver qual que é essa diferença. Mas quando eu olho para o lado, né, e vejo outros, eu acho que eu ainda tô indo muito bem, porque caiu muito, né? Como eu mostrei no último vídeo, no vídeo 10 lá, 25% mais ou menos a média de queda no valor da cotação pelo Pix. Então, caiu muito. O que protege também é um giro que de vez em quando eu faço e os dividendos. Os dividendos também amortecem muito, né? Bom, é isso, gente. Um ótimo dia a todos. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, tá? Um ótimo dia. Tchau, gente.